Semana passada eu falei um pouquinho acerca de ouvido, né? E hoje todo mundo já começou a falar sobre ouvir, ouvido, ouvir. Eu vou falar um pouquinho mal, depois vou falar bastante do bem, tá? Um pouquinho do mal. Mateus 13:12. Eu estou falando para aqueles que têm ouvidos para ouvir, né? Com ouvidos para ouvir, ouça. Vou ler. Mateus 13:12. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendam. De sorte que se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Bom, o problema aqui é que não está sendo falado para nós isso aqui, está sendo falado para os judeus. Então, esse é o problema, né? Era necessário. Né? O Manel falou, né, que todos nós iríamos entrar, realmente ele tem razão. E, temporariamente, os judeus foram cortados. Bom, eu não quero falar mais dos judeus, não, está todo mundo entendido o momento que nós estamos passando, né? Por que o pai cerrou os olhos deles para que não vejam e os ouvidos deles para que não ouçam? Para que eles, nem ouvindo, nem vendo, eles se convertessem, né? Porque, do contrário, nós não poderíamos adentrar. Bom, o que acontece? Por enquanto, eu quero somente reavivar, tá, o que é o momento aqui. O momento é nosso, o momento é para os gentios. Tá? Eu quero falar para que você que tem ouvido para ouvir, ouça, né, essa situação. É um momento muito propício para nós, né, e Mateus 13:16 fala lá acerca de nós. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Então, é esse povo que eu estou querendo chamar para um momento de resplandecer, tá? Para um momento de mais comunhão com o Pai, mas de uma maneira assim bem específica, porque você é uma pessoa escolhida para este momento. Você é o canal de bênçãos escolhido para este momento. Por quê? Porque os seus olhos veem, eles não viram, não, eles veem o que nós estamos buscando há anos, né? Que é Cristo Jesus em nós. Os nossos ouvidos ouvem, tá? E tem uma passagem que fala, né? A fé vem pela pregação e pregação da palavra de Cristo, tá? A pregação que fala lá é relativa aos ouvidos, né? A fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo. Bom, nós temos ouvido, nós temos experimentado, nós sabemos certinho o que é que está acontecendo em nossas vidas, tá? O nosso sentido de ouvir está bem aguçado, porque nós temos ouvido da palavra de Cristo Jesus. Eu estou maravilhado. Eu tenho escutado, né, cada um falar, eu tenho escutado, eu tenho podido, às vezes, também me escutar falando, né? Depois eu escuto, né, o que eu tenho falado durante as reuniões, e tudo isso me é muito maravilhoso, porque é algo muito forte o que está acontecendo com a gente, tá? E, de fato, é o cumprimento de Romanos 10:17. Assim, a fé vem pela pregação, ou pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo, tá? Então, nós não podemos nos cansar de falar acerca da palavra de Cristo, porque sempre terá um ouvido preparado para ouvir, tá? E coração preparado para andar nessa palavra
do corpo de Cristo multimembrado que nós escutamos, cremos e agora fazemos parte dela. Amém? Amém. Bom, né, ele falava por parábolas para que os judeus não vissem, né? E fez milagres, falava para a pessoa que recebeu o milagre, olha, não fale nada com ninguém, porque não era tempo, porque se alguém ficasse vendo todas as maravilhas que Cristo Jesus fez na época do seu ministério aqui na Terra, né, eles poderiam se converter. Bom, de novo, não quero mais focalizar nessa situação. Me ajudem a não falar mais dessa situação, tá? Eu quero falar para aqueles que estão preparados de coração, que estão preparados de ouvido, que estão preparados de olhos para verem, ouvirem, crerem, andarem. Porque o ministério que nós temos que exercitar sobre a face da terra, tá? É necessário que a gente conheça o que é que está acontecendo, tá? Então, minha irmã, meu irmão, você foi escolhido para esse momento, tá? Você é a voz de Cristo Jesus sobre a face da terra. Aos cativos, você tem falado contra principados e potestades, você tem falado contra os dominadores desse mundo, né? Tenebroso, tá? A gente está vendo aí tanta impiedade acontecendo, né? E é violento, né, o que está acontecendo. A manifestação, a raiva, o ódio que esse pessoal está tendo por nós que defendemos a palavra de Cristo Jesus sobre a face da terra é tremendo. Só que eu quero lembrá-los, você viu, você ouviu, você creu e você acordou para este momento. Então você está no momento certo, com o coração certo, com a mente certa e agora falta um exercício profundo de verbalização daquilo que você recebeu. Foi implantado em nossas mentes algo tremendo, né? Que é a própria palavra do Deus vivo. E nós estamos frutificando. Eu não quero saber a quantos por um que eu estou frutificando. Eu quero saber o seguinte: eu estou frutífero. Eu estou no meu momento certo. Eu estou produzindo. Eu estou prosperando. Por quê? Porque eu vi, ouvi, criei e hoje eu estou implantado na oliveira boa e estou frutificando. É os frutos que eu quero falar com vocês. É dessa situação. Agora, tudo isso, gente, veio pelo ouvir, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? Do Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, está cheio dessas passagens. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, nós, gentios, temos esse ouvido. Nós, gentios, estamos escutando. Nós, gentios, estamos vendo a manifestação de Cristo Jesus sobre a face da terra. Nós, gentios, estamos crendo que em nós opera a perfeita manifestação do senhorio de Cristo. Nós, gentios, somos os instrumentos deste momento para a libertação de todos os cativos, sejam gentios, sejam judeus. Tá? Então, eu quero lançar uma marca de cotonete espiritual. Tá? Deem o nome que vocês quiserem, tá? Mas é um cotonete espiritual. Eu estou liberando aqui agora um cotonete espiritual para que você ouça com mais clareza a palavra de Cristo Jesus. Tá certo? Eu estou declarando que os seus ouvidos ouvem com definição, com certeza do timbre, com certeza das palavras que estão sendo faladas, com certeza e com convicção no seu coração, tá? Por quê? Os seus ouvidos estão limpos. Você já começou um processo, né, há tempos atrás, em Cristo Jesus, porque você ouviu, viu, creu e está andando nisso, tá? Então, eu quero de novo o ciclo novamente.
uma realimentação desse ciclo, né? Por isso, o cotonete espiritual. Qualquer sujeirinha, qualquer coisinha, agora cai por terra, pela autoridade de Cristo Jesus que está sobre nós, tá? Você vê com clareza, você ouve com clareza, você crê com convicção, você frutifica, você prospera em gerar os frutos da manifestação do senhorio de Cristo sobre a face da terra, tá? Se tu uma bênção, Manuel, se tu uma bênção, Anselmo, se tu uma bênção, Paulo Dias, se tu uma bênção, Paulo Henrique, Rejane, as meninas todas, né? Começando com a menina mais velha, a irmã Lurdinha, né? Todas as meninas aqui que estão nos escutando, vocês são abençoadas, vocês têm a convicção do senhorio de Cristo, que vocês estão ouvindo a palavra de Cristo Jesus. Os seus ouvidos estão límpidos, os seus olhos também estão límpidos, vocês veem com clareza, tá? E vocês têm a convicção do seu momento, vocês sabem certinho o que é que está acontecendo com você, tá? O que você está fazendo sobre a face da terra. Esse é um momento crucial, tá? Nós já determinamos em unidade de fé que prevalece o senhorio de Cristo nessa eleição, tá? Não vai prevalecer nenhum espírito de impiedade, tá? Da mesma forma que todo o ministério de impiedade está contra nós, nós nos levantamos agora no exercício do ouvir da palavra de Cristo, no exercício da autoridade de Cristo, no exercício da frutificação e prosperidade daquilo que nós ouvimos e vemos. Percebe? Então, nós prevalecemos, porque Cristo em nós prevalece sobre a nossa natureza, sobre a nossa incredulidade, sobre os nossos problemas. Então, nós já não temos mais problemas nenhum, porque Cristo já venceu em nós. Consequentemente, pela vitória de Cristo que habita em nós, nós agora declaramos que nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo que nos ama. Nós estamos agora unindo as palavras, não são palavras soltas que nós estamos falando aqui, não. Vocês não escutam palavras soltas, vocês escutam palavras que estão exatamente na sequência que precisam de estar. E elas vão frutificar exatamente da maneira que precisam de frutificar. Tá? E não tenho dúvidas que nós vamos prevalecer, eu não tenho dúvidas. Não há brecha na minha vida para dúvidas, tá? Por quê? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É o que eu tenho recebido de vocês. É o que eu tenho também procurado falar para vocês, tá certo? Não há dúvidas no meu coração. Nós, os gentios, que ouviram, que viram, que creram, prosperam agora no exercício da autoridade do corpo de Cristo multimembrado. Isso é verdadeiro para nós. Não existe mais nenhuma dúvida com relação a essa situação. Ah, mas eu não posso, mas eu não sei. Gente, chega do mais. Não existe mais. Só existe uma coisa. Nós estamos falando verdadeiramente a palavra de Cristo Jesus sobre a face da terra. É o nosso momento. Nós fomos levantados para isso. Você está aí escutando exatamente no momento certo da sua vida e você funciona em plenitude. Você é próspero na frutificação daquilo que você tem ouvido. Tá? E nós colhemos essa prosperidade. Nossa, olha, quando Davi falou, Pai, o meu cálice transborda, o que ele estava falando aí? Estava fazendo dois agradecimentos. O primeiro agradecimento é que o cálice dele estava cheio. Então, o pai o abençoou e ele estava cheio de bênçãos. Agora, as bênçãos eram tão ilimitadas que o cálice dele transbordava. Agora, aquela bênção que transbordava era de Davi? Não, não era. Aquela bênção era para as outras taças que estavam pertinho da taça de Davi. Né? Lembra daquelas taças de casamento que o pessoal faz uma pirâmide, né? E eles pegam o champanhe e colocam na primeira taça lá, simbolizando o casal que está casando, né? E olha, a taça daquele casal está cheia, né? E quando vê, vai enchendo mais, vai enchendo mais, vai enchendo mais. E quando começa a transbordar, não cabe mais nada dentro daquela taça do casal, tá? E o que sobeja, né? O que prospera, o que é a mais, o que transborda,
cai para as outras taças e vai enchendo, vai enchendo, e vai enchendo, e vai enchendo, até que a última taça lá embaixo, as últimas taças lá embaixo, recebem também da unção daquela bênção. Percebe? Então, é isso que está acontecendo para nós. Nós, por fazermos parte desse discernimento do corpo de Cristo multimembrado, nesse momento, nós somos a primeira taça. Nós somos o noivo, nós fazemos parte do corpo do noivo. Nós iremos desposar o corpo a noiva, né? E o que vai acontecer? E no final das contas, vão ser só um corpo, tá? Mas nesse momento, você, meu irmão, você, minha irmã, foi levantado para prosperar, tá certo? Nós temos que inundar esse mundo com a palavra de Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que eu estou fazendo é liberação do teu ouvido. Você ouve intensamente essa palavra, você ouve profundamente essa palavra, você vê intensamente Cristo Jesus nos irmãos. Você crê em Cristo Jesus na sua vida. Você crê na plenitude de Cristo em sua vida. Você crê que você é cheio de Cristo Jesus, percebe? E a bênção não para por aí. A segunda bênção que Davi agradeceu foi porque o meu cálice transborda. Então, nós estamos cheios de Cristo Jesus e estamos transbordando de Cristo Jesus. Consequentemente, é a segunda alegria nossa, percebe? O mundo vai perceber que essa terra está sendo tomada pelo Santo Espírito de Cristo Jesus, percebe? E você, minha irmã, você, meu irmão, são os canais. É através de você que está acontecendo. É através de você, minha irmã. É através de você, meu irmão, que está acontecendo. Percebe? Então, creia. O teu ouvido é liberado para crer, para escutar. Tá? O teu coração é liberado para crer. O teu ser intensamente e profundamente prospera em Cristo Jesus. Tá? Você é próspero. Você realmente enche e revida todo ataque do mal aqui agora, pela autoridade de Cristo que já habita em você. Nós revidamos, nós declaramos que todo o Nordeste é tomado pelo senhorio de Cristo. Nós declaramos que todo o Brasil é tomado pelo senhorio de Cristo. Nós não admitimos a prosperidade da impiedade. Não. Nós declaramos que elas são secados agora. Elas são tirados, desarraigados. Ou seja, nós cortamos pela raiz toda a manifestação satânica que está vindo com esse ministério de impiedade, querendo colocar-nos de novo debaixo de jugo demoníaco. Nós não aceitamos mais isso. Nós declaramos que o senhorio de Cristo nos permite verbalizar que prevalece o senhorio de Cristo sobre este país. Porque antes disso, prevalece o senhorio de Cristo em nossas vidas. Nós estamos praticando isso, meus irmãos. Os nossos ouvidos ouvem, os nossos olhos veem, os nossos corações creem, e nós estamos ligados no Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós estamos ligados na oliveira boa. A seiva de Cristo flui em nós. E por fluir em nós, nós somos prósperos em gerar frutos de oliveira boa. Não interessa a tua natureza. Interessa que agora você está inserido em Cristo Jesus. E você funciona nisso. É nesse ponto que eu quero te abençoar hoje. Um nível novo que você ainda não experimentou. Porque o que está escrito lá, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, nem passou pelo coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Caramba, eu quero te lembrar, você ama a Cristo Jesus. Você experimenta do amor dele, porque ele te amou primeiro. E agora você ama a Cristo Jesus. Então você funciona nessa situação. Você funciona claramente nesse ponto. Então é para você. As bênçãos que você ainda não experimentou são suas. E elas acontecem. Porque você crê dessa forma. Percebe? E outra coisa, vai prosperar. E você vai ver que as bênçãos são tão grandes, são tão intensas, são tão prósperas, são tão ricas, que você vai falar que nem o Davi falou: Pai, o meu cálice transborda.
Tem medidas aí maiores? Então, estenda a tua tenda, porque está escrito lá também que se você quer receber uma bênção grande, você tem que aumentar o tamanho da tua tenda. Quando a viúva lá estava lá com a questão do azeite, lá que ela tinha um pouquinho só, né? O que falou lá o profeta? Vai lá, na casa dos seus vizinhos, pegue todas as vasilhas que você puder, né? É lógico que eram vasilhas vazias, né? O que aconteceu? Enquanto tinha vasilha vazia, né? Ela despejava o azeite e aquela vasilha se enchia da unção de Deus, por causa do profeta que ele profetizou, né? Agora, no momento em que não mais tinha vasilha, de vazar o óleo daquela botija que estava lá, sendo despejado nas panelas, tá? Agora, aquilo que ela fez era muito mais do que o que ela precisava. Era muito mais, percebe? Então, ela abençoou, ela fez, a vida dela ficou próspera, por causa daquela crença que ela teve no profeta, percebe? Porque ela pegou e cozinhou lá, não sei se foi ela, né? Mas foi uma viúva, né? E ela cozinhou o último pãozinho que ela ia comer lá, né? Eu não sei se eu estou ligando dois fatos diferentes, mas se eu tivesse, vocês me desculpem, tá certo? Mas a finalidade é a mesma, percebe? Ela creu no profeta, ela creu que a bênção ia acontecer. Ela não pensou se ela ia morrer ou se ela não ia morrer depois daquele pãozinho lá que ela cozinhou lá para o profeta. Ela só quer saber o seguinte: eu criei, né? Ele me pediu, eu fiz. Ela foi fiel, entendeu? Então, você também é fiel. Não interessa o que é que o pai está te pedindo. Interessa que você é fiel. Interessa que você tem ouvidos para ouvir. Você está habilitado para funcionar diante do Cristo, o Filho do Deus vivo, sendo a expressão exata do ser que ele é sobre esse país. Esse é o nosso momento. Nós prevalecemos contra tudo e contra todos, tá? Na unção de reconhecimento do senhorio de Cristo sobre este país. Declaramos que todos os joelhos se dobram, toda língua confessa que Cristo Jesus é Senhor dos senhores sobre esse país. Colocamos todo o ministério de impiedade debaixo do senhorio de Cristo. Declaramos que nós pisamos sobre esses caras. A autoridade de Cristo nos proporciona essa situação. Nós prevalecemos todo ministério de impiedade. Nós declaramos que eles são divididos. Nós declaramos que nós colocamos um contra o outro. Nós declaramos que, eu não sei, que aquele exército que o Manuel me corrigiu lá aquele dia, eu esqueci o nome dele de novo lá, né? Eles se levantaram uns contra os outros. Os judeus não fizeram nada. Então, nesse momento também, nós não vamos fazer nada contra ninguém. Mas nós declaramos que a palavra de Cristo Jesus prevalece nesse país. Nós declaramos que o Espírito de Cristo Jesus prevalece sobre esse país, sobre todas as autoridades ímpias que ainda estão impiamente executando impiedades contra o povo de Cristo, tá? Nós declaramos que o povo de Cristo no Brasil é livre para funcionar em plenitude, tá? E é isso, tá? Eu te abençoo nesse momento. Eu me abençoo junto com vocês nesse momento, tá? Nós prevalecemos, nós funcionamos, nós prosperamos, nós frutificamos a plenitude de Cristo sobre este país. Amém. 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 Você falou uma coisa interessante, Ronaldo, agora. Quando você diz, eu me abençoo, você está ali ouvindo. Sim? Você está ouvindo você mesmo. Porque o que habita em você, a palavra que está em você, está falando e você está ouvindo. Por isso que o texto lá ele nos mostra que a fé vem pelo ouvir e não o ouvir a palavra, mas o ouvir pela palavra. Esta palavra está em você e você está se ouvindo também. E por isso que a sua fé está sendo cada vez mais aumentada, está dando mais ênfase. Eu pelo menos percebo isso. Eu estou falando isso com a clareza de que eu tenho desse texto. E ele fala que a fé vem o ouvir pela palavra. Isso me chamou a atenção e eu ficava incomodado quando alguém lia o texto e falava ouvir a palavra. Mas esse incômodo era porque eu queria entender mais o que ela está querendo me dizer, o que o texto está querendo me dizer.
E hoje eu vejo claramente que é exatamente isso que você acabou de falar para nós aí. Porque você se escuta, você também está vendo. Então, essa apenas a palavra ela não está com você, ela está em você. E é isso que está fazendo a diferença. É isso que está dizendo que essa palavra ela já foi plantada no seu coração e está semeando. E essa semeadura está sendo uma coisa agora muito prática, muito real, é 100 por 1. É o que você está ouvindo, você já está exercitando, já está praticando, já está gerando frutos. Não é algo que está sendo regado, que está sendo cuidado aos poucos. Quando a gente ouve a palavra, corremos o risco dela entrar no ouvido e sair pelo outro. Quando a gente escuta pela palavra, não tem risco dessa palavra sair, porque ela já está em nós. Ela já criou, já achou guarida, ela já criou raiz em você, não tem como tirar. Ela já exerce em você o poder. Já habita corporalmente em você o senhorio desta palavra. E Amém? Amém. Isso aí, Ronaldo. Quando o Manuel trouxe esse texto, ele fala de questões você falou também sobre levantar com a autoridade dessa palavra e contra esses dominadores, esses poderes que estão tentando se levantar, né? Mas eu já vi algumas palavras, às vezes, alguns textos as igrejas costumam colocar, né? Ele levanta, mas ele levanta para cair. E como o irmão Pedro colocou, e o irmão Paulo citou aí do texto lá do guerreiro, o guerreiro se ajoelha para se levantar em vitória, né? O soberbo, ele se levanta, e a arrogância vai para cair. E é isso que essas autoridades, esses domínios estão causando. E lá o texto lá de Daniel, ele fala sobre os príncipes, né, de Tiro. Aí ele traz uma alusão, ele traz mostrando também a respeito de Miguel, o príncipe, né? Aí ele aponta para aqueles textos lá em Judas, falando sobre o conflito de Miguel com o diabo. E a gente começa a entender todo esse mal, essas tranqueiras. Acho que a gente já usou esse texto algumas vezes nas nossas conversas, né? Essas tranqueiras que tapavam a nossa visão, tranqueiras que impediam que nós ouvíssemos a palavra, né? As coisas que a gente vinha trabalhando aos poucos, crescendo, usando desse cotonete que você se referiu aí, limpando os ouvidos para ouvir essa palavra, mas nós estávamos acostumados a ouvir a palavra. Agora esta palavra, ela adentrou em nós. Essa palavra agora está tomando forma através de nós. Ela faz morada em nós. E agora nós estamos ouvindo essa palavra quando falamos. Nós vemos essa palavra quando agimos. Né? Nós sentimos ela quando vivemos essa palavra. E é isso onde muitas coisas que nós queremos nesse relacionamento com o Pai começa a deixar de ser impedido. Por quê? Porque há uma luta, um conflito da sua vontade, do seu querer em ser atendida muitas vezes. E eu quero orar e determinar que pare de chover aqui para que a obra não seja impedida, como nós já ouvimos esses exemplos, mas não acontece, a chuva não para. Alguma coisa impede que a autoridade desta palavra que está saindo da minha boca, ela se torne real instantaneamente. E quanto mais nós nos atemos a essa palavra e buscamos viver essa palavra, mais ela vai criando espaço dentro de nós, mais essas barreiras são dissipadas. O príncipe de Tiro resistiu durante 21 dias, né? O texto fala, né, Manuel? Lá em Daniel. Por 21 dias ele... Mas depois ele veio a Daniel e se mostrou. Aí eu vim aqui agora porque não estava tendo como, mas agora eu vim. E nós estamos nessa evolução. Estamos tendo essa experiência. E eu creio que
de uma forma como nós já conseguimos enxergar esses textos de Daniel, de Isaías, de Jeremias, do próprio apóstolo Paulo, pelo todo o ensinamento de Cristo diretamente a Paulo. Paulo passou aqueles dias sem a visão. E por tudo isso que vemos, de repente, nós não vamos passar por nada dessas questões, nem vamos nos atemorizar. Mas, de uma forma gradual, nós estamos percebendo isso, porque eu creio que agora nós estamos dividindo isso, né? Daniel foi num determinado tempo, Jeremias no outro, Jó no outro, né? Agora não, agora é tudo de uma vez. É Manel, Paulo, Pedro, 2 Paulo de uma vez, Pedro, Luiz, Sormani, Célio, Lourdinha, recebendo. Então, assim, a pancada, vamos dizer assim, ou essas manifestações, essa revelação está vindo desta forma, e nós estamos graduando ela, dividindo uns com os outros, entendendo que agora somos um em Cristo, e que essa perspectiva nossa é de seguirmos juntos, crescendo juntos, fazendo a diferença juntos. Estamos vendo que aqui no novo continente, né, na América, os países estão com domínios totalmente contrários. O único que ainda está sobrevivendo é o nosso país. E isso chama-nos a uma responsabilidade grande. Abre os nossos olhos para nos dedicar mais, nos preparar nesse relacionamento, nos preparar mais nesse convívio, estarmos preparados para saber como Sara, com toda a unção, trouxe para nós: Santo Espírito, eis-me aqui. Totalmente exposto ao teu agir. Então, me faz, me desfaz, faz de novo, mas faça em mim a tua vontade. Seja feita em cada um de nós a tua vontade, como um só corpo, num só Espírito, estando juntos através desta palavra, que é rica e que nos fortalece a cada dia e que é o nosso alimento. Usa o cotonete, que o Ronaldo está lançando aí, que é bom, de boa qualidade. Não, ele não vai empurrar a cera para dentro, ele vai tirar a cera de dentro. E vamos usar também o que Amém. está... Vamos deixar ser usado também o que está escrito na nossa fronte, nas nossas mentes. Né? Não é isso que diz lá? E sobre as suas mentes a imprimirei a minha palavra. Essa palavra, ela está na tua mente. Amém. É uma visão que trouxe uma mudança na questão de ouvir e também de falar, né? De mostrarem qual é a motivação, o objetivo que você tem. Você está disposto a continuar como muitos irmãos que estão ainda se conformando e né, ali nos banquinhos das igrejas, ouvindo os sermões dos pastores, mas que não há crescimento, que continua, entra ano, sai ano, está do mesmo jeito. Não tem como. Então, a palavra que está imprimida na sua mente aí, né? E com esse cotonete já tem vindo limpando os nossos ouvidos, a gente está ouvindo o que o Espírito Santo está falando. Como falou, né? Há vários Amém. lugares que está falando, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Né? Todo mundo tem orelha, mas ouvido mesmo acho que é pouco. Mas, quando a palavra fala, olha, sobre a sua mente será imprimida, eu vou escrever, vai estar escrito na sua mente. Então, a gente focou isso, a gente buscou isso, não é? E tem sido gratificante para a gente valorizar isso. É sobre essa questão do ouvir que o Manuel estava falando, e me veio um texto, eu achei interessante, e é lá em Isaías, capítulo 55.
Ele diz assim, convite ao sedento, né, o texto. Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas. E os que não têm dinheiro, vinde e comprai, e comei. Vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá.